Amém. We've been looking at the word worship, Nós estivemos olhando a palavra adoração and the last class we went to Webster's Dictionary, e na última classe nós fomos para o dicionário Webster. and we saw that his focus was upon religious worship, E nós vimos que o seu foco era no sentido religioso da palavra adoração. but even in his definition, Mas, mesmo em sua definição, we still pick up this idea of it being love. ainda podemos pegar essa ideia de amor, Worship, adoração. with extravagant love and extreme submission as a lover. Honrar com um amor extravagante e extrema submissão como um amante. So it was worth I thought you were looking at. Yeah. To honor with extravagant love and extreme submission as a lover. And this applies both to deity and also a human being. E isso se aplica tanto para a divindade quanto para o ser humano. Can mean honor or respect. Pode significar honra ou respeito. And we saw that it came from the word worth. E nós vimos que veio da palavra worth, em inglês, que significa valer. Se você olhar para a palavra worth, It means to have value, significa ter valor, some kind of excellence or usefulness, algum tipo de excelência ou utilidade, something that's deserving of some kind of reverence or something that's it's deserving of good. algo que é merecedor do bom ou merecedor de alguma reverência. Does anybody have any questions now upon worship and its being love? Alguém tem alguma pergunta sobre a palavra adoração significar amor? So I can't remember if we actually looked at any Bible verses. Eu não consigo me lembrar se nós fomos a algum verso bíblico. So the word worship comes up many times in the scriptures. A palavra adoração, ela aparece diversas vezes nas escrituras. So if you go to Revelation chapter 3 verse 9, Então, se você for em Apocalipse capítulo 3, verso 9, this is the first time the word's used in the book of Revelation. é a primeira vez que esta palavra é utilizada no livro de Apocalipse. It says, "Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee." E diz, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. So the word worship there Então, a palavra adoração aqui is G43:52. é G43:52. G43:52. Here it's not the word worship. So fall down on my knees. On my foot, yeah. So in the English it's worship. Em inglês aparece a palavra adoração. A question. Has worship Há uma pergunta. nothing to do with falling down on the knees? Adoração não tem nada a ver com se ajoelhar, cair nos joelhos? Sure. Sim, com certeza. É desta forma que está traduzido no alemão.
So, if you go to the definition, Also wenn man zu der Então, se Definition você geht, for para a definição, in the New Testament, it's No- kneeling no- or lying down or paying homage im Neuen no Testament Novo ist es, Testamento, é se ajoelhar ou prestar homenagem or to make obeisance, which is just another word of bow. oder ou sich, se curvar hinknien, ou welches ein prostrar. anderes Wort von biegen ist. So the question is, who are these people bowing down to? Who are they worshipping? Also die Frage A ist pergunta jetzt, é: wer a tun quem sie essas hier pessoas anbeten? estão se curvando? A quem elas estão adorando? So that's Philadelphia. Isto é Filadélfia. So who are they worshipping? Also wer Então, tun sie quem eles estão adorando? Worshipping Philadelphia. Eles estão adorando Filadélfia. zuerst, Na primeira tun sie parte, eles Satan estão adorando a Satanás. The people are of Satan's church, Die Leute As sind, pessoas são da nicht igreja mehr de in Satanás, a Satans sinagoga Gemeinde. de Satanás, Sie sind von Satans Gemeinde and God will make them worship. und Gott wird e sie Deus dazu bringen, vai anzubeten. os Who will fazer God make adorar. them worship? Wer E hat a Gott quem dazu Deus vai gebracht, fazer eles anzubeten? adorarem? The Jews. We'll go Die with that. Juden. Also Os wir nehmen judeus, jetzt die nós Juden. vamos They're going to be utilizar isso. forced to Eles vão worship human beings, Sie werden Eles vão ser gezwungen, forçados menschliche a adorar Wesen seres God's humanos, children. Gottes Kinder. os filhos de In Deus. this context, it will be the Jews, it will be the church. In diesem Nesse Kontext contexto, ist será es os die judeus, Juden oder a die igreja de Gemeinde. Deus. So this is the first time it's used in the book of Revelation, this word, and it means to give reverence or to bow down before a human being. Also dieses Então, é a Wort primeira der vez que essa Anbetung palavra wird in aparece aqui no Offenbarung livro das de erste Mal Apocalipse hier erwähnt e ela in diesem Vers. significa Und es heißt, adorar ou vor se einem curvar menschlichen a Wesen seres humanos. So if you go back to the Greek word 4352, it's made up of two separate words. Se você for para a palavra em grego G4352, besteht aus zwei Worten. vai ver que ela é derivada de duas outras palavras. If you go to Strong's, it's a very interesting definition. Wenn man Se zu você der for ao Definition von Strongs, Strong você vai geht, ver dann sieht man, uma dass es sehr definição bem interessant ist. interessante. It means to turn your body Es bedeutet deinen Körper Significa towards something tornar o gegen seu etwas zu corpo drehen, in a respectful manner. in a einer adorar algo de uma respektvollen maneira Art und Weise. respeitosa. And the second definition, Und die E zweite a segunda Definition, definição, Strong's. Oh, what I've done is I've gone from 4352, it's a composite word, also was ich getan o habe, que eu ich fiz bin foi von uma palavra 43, composta, 52, das ist ein a Wort, das aus zwei Teilen G4352. besteht, bin ich hingegangen. it's made up of 4314 and Es 2965. besteht É nämlich aus formada por 43, G4314 e G2965. So if you go to 4314, Also wenn man Então, zu se você for a G43, it G4314, means to turn to someone dann bedeutet significa, das, dass man sich irgendwo se hindreht, virar a in alguém respectful fashion. de in uma einer maneira respektvollen respeitosa. Art und Weise. And then 2965, Und E dann G2965, the first definition is a dog. die erste a primeira Definition definição ist é ein Hund. cachorro. I'm actually reading from Thayer's definitions when I do those two. Wenn ich diese zwei Eu mache, estou, na bin ich verdade, von me der referindo a essas Theo-Definition. definições. So you put them together Also man Então, tut sie você dann coloca essas zusammensetzen duas And it definições means- juntas to lick someone's hand like a dog would. und es bedeutet, dass man e significa lamber a mão jemand de seine alguém Hand como cachorro ableckt, so wie faria. ein Hund es machen würde. So you put your hand out and your dog would come and lick you. Also man tut Então você seine coloca Hand sua mão hin para und der baixo e o Hund seu würde sich cachorro viria ablecken. e Why lamberia does the sua mão. dog do that? Und E por que o cachorro wieso faz macht das isso? der Hund? Yes. Tut Porque ele está Anbetung demonstrando devoção. zeigen. Hingabe zeigen. Second definition Die zweite A segunda Definition means definição to crouch or to kneel before someone. bedeutet, dass man significa se vor jemandem, ajoelhar diante de alguém. niederkniet. So if you go to Thayer's definition, it means to kiss the hand Also wenn man Se zu você der for para a Theo-Definition definição de geht, dann Thayer, heißt es, die significa Hand zu küssen beijar a fall on your mão, knees und auf deine ajoelhar, Beine zu fallen, to show homage. demonstrar homenagem, Ehre zu zeigen.
and it can be used to do that to various peoples. It gives a list of people. E mostra que você pode fazer isso para inúmeros tipos de pessoas. I don't know if they do this tradition in Germany. Eu não sei se eles fazem isso tradicionalmente em alemão, na Alemanha. When, and it's in the past, it's often men that do this. When men propose to their wives, Quando o homem ele propõe a uma mulher em casamento, what position do they take? qual a posição que ele toma? They kneel. Ele se ajoelha. I don't know if people still do that. Eu não sei se as pessoas ainda fazem isso. This is showing what? Isso está mostrando o quê? Homage or reverence to this person. Homenagem ou reverência a essa This pessoa. is what worship is. Isso é o que significa adoração. So it's the first time it's used in the book of Revelation. E é a primeira vez que ela aparece no livro de Apocalipse. You'll see the same word Você vai ver a mesma palavra used in the last verse in the Bible. ser usada no último verso da Bíblia, The book of Revelation, it's chapter 22, verse 9. ou no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 9. And there, E lá worshiping God. está se referindo a adorar a Deus. In the book of Revelation, it begins with worshiping a human and it ends with worshiping a God. Então, o livro de Apocalipse começa adorando o ser humano e termina adorando a Deus. So, if you go to Genesis 22, verse 5, Então, se você for para Gênesis 22, verso 5, now we're going from Greek to Hebrew, of course. agora nós estamos indo do grego para o hebreu. First time the word's used in the Bible. É a primeira vez que a palavra aparece na Bíblia. And Abraham said unto his young men, E Abraão diz ao seu jovem: and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. Gênesis 22, verso 5. E disse Abraão a seus moços: E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. So this is when Abraham is going to sacrifice his son, Então, isso é quando Abraão vai sacrificar o seu filho. and if you look at the word, E se both você in the olhar Strong and Brown para a Bible, palavra, tanto no Strong it has a very similar definition to the Greek word that we saw, to bow down. tem uma definição muito similar do que nós vimos sobre se curvar. Now, if you go through the Old Testament use of this word, Se você for ao Antigo Testamento e ver o uso dessa palavra, almost in every situation it's talking about worshiping God quase em todas as situações está se referindo a adorar a Deus, or worshiping God's house. ou adorar a casa de Deus. So if we were to go to Matthew chapter 2 verse 2, Se nós formos para Mateus, Kapitel 2, Vers 2 geht, Mateus capítulo 2, first time the word worship is used in the New Testament, a primeira vez que a palavra é utilizada no Novo Testamento, im Neuen Testament gebraucht wird. 2:2. Mateus 2, verso 2. Here, what's E the aqui, story? Und hier, was ist qual die é a história? Geschichte? This is the Magi. Então, esses são os magos. Die Weisen aus dem Morgenland. And who are they worshipping? Und E wer a quem tun sie eles estão adorando? Sie wollen Eles querem adorar a Jesus Cristo. anbeten. So they're going to worship the man Christ Jesus. Also, sie wollen Então, den eles estão Mensch adorando o homem Christus anbeten. Cristo, Jesus So Cristo. you see the way the word is used. It's either worshipping God or a human being that you respect. Also, Então, wir você sehen, dass percebe Wort como a palavra ela é anbeten, das utilizada entweder
Por vezes é adorando a Deus ou a um ser humano, de uma maneira demonstrando respeito, uma pessoa que você tem respeito. If no one's got any more questions, Wenn jetzt Se niemand ninguém noch tiver eine mais Frage nenhuma hat, pergunta, I want us to see that the word worship dann möchte ich, a dass wir palavra sehen, dass das adoração Wort Anbetung is used interchangeably to worship a human being entweder é utilizada de maneira intercambial entre adorar um ser or humano God, oder Gott. depending on ou the Deus, Es kommt darauf an, in welchem dependendo do Kontext. contexto. This morning we spoke about adoration. Diesen Morgen haben wir Esta über manhã nós falamos sobre Verehrung a gesprochen, veneração, Verehrung que seria adoração em And português também, adoration is just a deep feeling or a feeling of e deep love. adoration und die Verehrung ou ist veneração einfach é apenas um sentimento profundo. It's a Latin word. es ist ein lateinisches É uma Wort palavra and it means latina what? und es bedeutet was? e significa o quê? It means adore. I'm just going to say it means worship, Ich sage jetzt einfach, es bedeutet Significa beten, adorar. Anbetung. which O, is the synonym of worship. Es ist einfach ein Synonym, é um sinônimo para a von palavra Anbetung. adoração. No inglês existem duas palavras, adoration e worship. As duas significam adoração. É isso que ele está trazendo agora. Adoration being Also, the German word what I told her. also nur eine kurze Eu não estou tão seguro sobre a nachgeschaut, was palavra dieses Wort adoração, que eu dei o significado a ela em alemão. When I type it in, adoration, my dictionary says, or my translator says, what I told her, and Mein Übersetzer sagte, was jetzt E quando eu ich gesagt coloco habe, essa Verehrung, palavra adoration no meu dicionário aber ou no auch tradutor, unlimitierte o significado aparece Anbetung. como amor e dictionary adoração. tells you that worship and love is basically the same. Also auch ein normales Então, Wörterbuch até sagt, mesmo um dass dicionário Liebe te und diz que a Anbetung palavra eigentlich das Gleiche ist. adoração e amor são a mesma. Bow down and worship someone. Und es Even heißt bowing is auch, E também diz sobre se curvar e adorar I alguém. think it's just because we live in this religious framework ich glaube, es ist einfach, Então, weil wir eu in acredito diesem que é somente porque nós vemos nesse Rahmenwerk leben, ambiente that we religioso think, that it can only apply to God. dass man es nur auf Gott que nós anwenden pensamos kann. que só pode ser aplicado a Deus. You may have said this, you may have thought it, Du you hast es certainly would have heard this. vielleicht schon gesagt, Vocês talvez oder tenham gehört dito oder isso, auch ou talvez tenham pensado sobre isso, ou gehört. ouviram sobre Famous isso. pop singer. Bekannte Cantor Sänger. popular What would famoso. teenagers say? Was würden O Teenager que os adolescentes Worship fariam? that person. Ich tue diese Eu Person adoro aquela pessoa. Or, as we've spoken many times, if you're in love with someone, Oder wenn Ou wir como mit nós falamos diversas vezes, se você está apaixonado por we'd say alguém, that we worship the ground on which she stands. nós diríamos que você adora o solo onde ela Boden, pisa. auf dem steht, anbeten. It's quite common, Es ist É bem eigentlich comum. ziemlich bekannt. much more than I think we're willing to accept. Muito Mehr, mais do als que nós wir estamos vielleicht dispostos a willentlich aceitar. sind, es zu akzeptieren. Does anybody have any questions? Hat Alguém tem irgendjemand alguma Fragen? pergunta? In Acts 10, I think, In Em Apostelgeschichte Atos 10, 10, denke ich, we have Cornelius come to Peter, I think, haben wir nós temos Cornélios vindo a Pedro, and eu he acho. wants to fall down and worship him, E ele quer cair, ele quer se ajoelhar e adorar a ele. but the disciple says, "Don't worship me, worship God." E o discípulo diz, não adore a mim, adore a Deus. How would you explain a passage like that? Como nós explicaríamos uma passagem desse tipo? You tell me how you explain it. Você me diz como você explicaria isso? That's not fair. You're the teacher. Isso não é justo, você é o professor. Which verse are we in? Em qual verso nós estamos? Eu olhei isso pela manhã. I think it was Acts 10. Eu acredito que seja Atos 10. It's when Cornelius came. Verse 25. É verso 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. It's verse 25 and 26.
É verso 25 e 26. Atos 10, verso 25 e 26. So you tell me how you deal with this. Então du você me sagst diz mir, como wie du você lida diese com isso. Passage erklärst. The only way how I would suggest it is that if worship has a religious aspect and a human aspect, Also die einzige A Art und maneira Weise, como wie ich eu es erklären sugeriria würde, ist, seria wenn de que a der palavra religiöse adoração ela tem um Aspekt aspecto auch bei den divino e um ein Thema religioso e um aspecto is that Cornelius, ser, when he do wants ser to humano. fall down and worship Peter, he means the religious aspect. Wenn Quando Cornélio quis se ajoelhar e adorar a Pedro, ele estava se referindo num sentido religioso. auch den religiösen Aspekt. And then just Peter says, that's the wrong kind of worship you are giving me, so to speak. Dann E sagt Pedro Petrus, teria das ist dito die que falsche seria a forma Anbetung, errada de adorar a ele. You okay with that? Seid ihr Você damit está einverstanden? satisfeita com isso? Is it all right? Explanation would be Vielleicht würde Talvez meine a minha Erklärung explicação folgende sein, seria because we are here in a scatter time weil wir porque sind ja nós in der estamos no tempo do espalhamento Zerstreuungszeit and in a different dispensation. und e in einer numa anderen dispensação Dispensation. diferente. Is this not the example what we need for our time? Não é um exemplo que Not nós the explanation Das ist for eine our Frage. time. não é um exemplo que nós deveríamos Es utilizar ist no nicht nosso die tempo, Erklärung für unsere Zeit. Because we have a gathering time and we have a different dispensation. Denn wir haben porque eine nós temos o Sammlungszeit tempo und do eine ajuntamento e uma andere dispensação Dispensation. diferente. 26, I see In Vers explicit. He says, I'm a man, you are a man. You cannot worship equal persons. Also in Vers 26 No verso sehen wir, 26 dass eu es sagt, vejo du bist ein que Mensch ele und está ich bin ein dizendo que eu Mensch, sou um also homem, kann você é um man homem, keine você não pode gleich- adorar de keine maneira Leute igual. auf der gleichen Ebene anbeten. So you get the context of what the issue is. Also Então du você hast pegou o den contexto Kontext, de von qual was o das problema Problem é. ist, herausgefunden. What, just from that context, what does Cornelius think Peter is? Dentro Jetzt desse einfach in contexto, o diesem que Cornélio Kontext, pensa was que denkt Pedro é? Cornelius, was Petrus ist? Angel, huh? Sorry, you said Angel. an angel. Ein Anjo. I'm not sure of the context, but does Cornelius think Peter is the Messiah? Ich weiß, É, bin mir talvez jetzt nicht Cornélio sicher in pense diesem que Kontext, Pedro aber é o denkt Messias. Cornelius, Petrus ist der Messias. So whatever he thinks he's more than a human. Also was Então, auch não importa immer o que quer que ele pense que Pedro é, mas ele pensa que Pedro é mais do que um That's why ser Peter humano. has to correct him. Então, é por isso que Pedro tem que corrigi-lo. This is not a proof text to show that what we were teaching before is wrong. Isso não é um texto prova para provar que o que nós estamos ensinando anteriormente é errado. The context is he thinks that this person in front of him is more than a human. O contexto é que ele pensa que essa pessoa que está diante dele é mais do que um ser humano. Petrus mehr als nur ein Mensch ist. Not sure now where the passage is, but we have similar situation when an angel comes. Also ich bin mir Eu não sei nicht aonde está sicher, essa wo passagem, diese mas nós Texte temos sind, uma aber wir situação haben, similar quando um ähnliche anjo vem. Situationen, wo dann ein Engel kommt. And the human falls down to worship him. The angel says, "Get up and just worship God." Der Engel E kommt o ser humano vem adorar ao anjo e o anjo diz, levanta-se e vá adorar a Deus. Und to Steh God auf anbieten. und tu Gott anbeten. So it would be the same explanation there that the human being thought the angels may be Gabriel himself, Michael himself. E talvez seja a mesma explicação de que o ser humano acha que o anjo é Gabriel ou o próprio Miguel e quer adorar. Checking something. Eu só estou checando algo. So let's just drop back to verse 3, Also lasst uns jetzt Vamos zurück retornar zu ao Vers verso 3 3, 10:3. 10 Vers Atos 3. 10, verso We 3. saw in the vision, Acts 10:3. We're still chatting. Apostelgeschichte 10 Vers 3. We saw in a vision, evidently about the 9th hour of the day, an angel of God coming in to him and saying unto him, Cornelius.
Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. einen Engel Gottes zu ihm hereinkommen, der zu ihm sprach: Cornelius. So he's praying always to God. Also Então betet ele jetzt immer zu está Gott. adorando a Deus, Vers 2. Last part. ele está orando a Deus, no verso 2, na segunda Last parte, part, verse okay. 2. na última Letzter parte, Teil, Vers 3. We already said that. Just give me Yeah. the verse. e de contínuo orava a Deus. It's the ninth hour. Es ist É die a hora neunte nona. Stunde. Brother Roland, what time is the ninth hour? Roland, was ist die neunte Irmão Stunde? Rolando, qual é a hora nona do dia? 3 Uhr nachmittags. It has to be 3 p.m. Good. Seria Everybody por volta okay with das that? 3 horas da 3 p.m. tarde. in the afternoon. Also es ist Todo mundo 3 está am ok com Nachmittag. isso? São 3 horas da tarde, Die neunte a nona Stunde. hora do dia. Sister Tamina, when does the hours begin? Wann Irmã fängt die Tamina, Stunde quando denn que an? a hora começa? 6 am Às 6 da manhã. So if you go from 6 a.m. and you count 9 hours, you get to 3 p.m. Então, se você vai das 6 da manhã e você conta 9 horas, você chega até as 3 horas da tarde. 3 am Nachmittag. Sister Esther? Esther, Irmã It's the Esther, ninth hour, and what is Cornelius doing? es ist é die a neunte hora Stunde. nona e o Was que macht Cornélio está Cornelius? fazendo? Don't read the verse. Tu den Não Vers leia o nicht verso. lesen. Don't read the verse. Não leia o verso, Lese nicht den Because it Vers. won't help. porque não vai Das wird ajudar. dir nicht helfen. Yes, I think the 9th hour it was it an hour for praying? Eu acredito que Denke, die neunte Stunde a nona war hora eine era uma hora Stunde para zu oração. So the ninth hour is the hour of prayer. Also Então, die a neunte nona hora Stunde era ist a hora da eine oração. Stunde des Gebets. So he's praying, Então, ele está Also orando. betet. and when he's praying, he sees a vision of an angel. Und E quando wenn ele er ora, betet, dann ele sieht vê er a eine visão de um Vision anjo. eines Engels. What attitude does he have when he's praying? Qual é Welche a Gewohnheit atitude hat que ele er, tem wenn er quando ele está betet adorando, mit seinem quando ele está orando, desculpa? He's bowing already. Er, Ele já está So when he's ajoelhado, ele já kneeling, está he sees the vision of the se angel. curvando. Also wenn er nun Então, kniet, dann sieht ele er já die está de Vision joelhos des quando ele vê a visão The de um angel anjo. tells him E o anjo diz a ele to find this person, diese Person para zu encontrar finden. esta and he pessoa will give him instruction. Und e er wird ele ihm lhe dará a Instruktionen direção. geben. Verse 5. No verso 5. Go to Joppa and find Simon. Geh nach Joppe Agora, und pois, finde envia homens a Jope e manda chamar a Simão, Then verse 6. que tem por sobrenome Pedro. says, E verso he will 6 tell you diz: what you should do. Dort sagt es, E er ele wird te dir dirá sagen, was o que du tun. deves fazer. So in verse 25, Also in Vers Então, no verso 25, 25, what will Cornelius do? was o que wird Cornélio Cornelius faz? tun? He'll bow down to Peter. Er wird, Ele zu se Petrus curva niederknien. diante de Verse Pedro. 26, Und No dann verso Vers 26, 26 Peter says, I'm just a normal human being. sagt er, ich Pedro bin diz: einfach Eu ein sou apenas normales ser menschliches humano, Wesen. This is um the homem religious normal. worship that we've spoken about. Das Essa ist diese é a adoração religiöse religiosa que Anbetung, nós estamos worüber wir schon falando. gesprochen haben. Cornelius was already bowing. That's why he doesn't say in the verses that he bowed to the angel. Cornélio já hatte schon, estava ajoelhado, por isso não niedergekniet. diz no Deshalb verso sagt es que ele nicht, se dass er ajoelhou, vor dem Engel niedergekniet. se ajoelhou para o anjo. Where it was about the angel and bowing down to the angel. Also dieser Bibeltext mit, dass der Engel vor niederkniet, Was Revelation 22 verses 8 and 9. Eu tenho uma referência de um anjo se ajoelhando a outro anjo, em Apocalipse 22. Vers 9. 8 and 9. 22, 8. I think that's the verse that we read before, isn't it? Eu acredito que esse seja o verso que nós lemos antes, não é? Before. Wir haben 22 Apocalipse 22, verso 9, nós lemos antes. Point you made? Und welches Qual é welches o wolltest du ponto machen? que você quer fazer? And I said that it's a similar situation when an angel approaches someone and they want to worship the angel. And Also, vorher habe ich ja einen Punkt Eu só gemacht, queria dass die referenciar Leute o que eu tinha dito de sobre a situação sobre um anjo se aproximando de alguém e essa pessoa querendo adorar o anjo de volta. Em Apocalipse 22, 8, João quer se prostrar diante do anjo e no 9 ele diz para ele não fazer isso, para ele adorar a Deus. Peter also could have said, it's good what you are doing.
Pedro também poderia ter dito que é bom o que você está querendo fazer. Você está querendo honrar um mensageiro de Deus, I'm not an angel. mas eu não sou um anjo. I should try that. Eu deveria experimentar isso, Because you teach us it's correct to bow down and honor men. porque você nos ensina que é correto se curvar e reverenciar um homem, honrar um homem. Sorry? Can you imagine that? Você poderia imaginar isso? Naquelas esculturas não se faz isso? Talvez você estaria no supermercado e aí você se curva. Why not? Eles fazem isso para o Papa? Sim, eles fazem isso para o Papa. Você não vai encontrar o Papa no supermercado. I wonder Eu imagino if all the people that work with him day in, day out bow. se cada pessoa que trabalha com ele dia a dia, se eles se curvam. Doubt that they do. Eu duvido que eles façam isso. Eine Frage. Uma pergunta? There is a parable. Wenn die ganze Schrift ein Gleichnis ist, So in this kind of history, in dieser Existe uma parábola nesse tipo de história. Is Peter a normal human? ist da Petrus É ein Pedro normaler um Mensch? ser humano normal? Peter is also a symbol for the 144,000. Wir wissen Mas ja nós auch, sabemos dass que der Pedro Petrus também é ein o símbolo Symbol para für os die 144 mil. 144.000 sind. So that means Das heißt, Então, isso in a different significa dispensation in the time of the 144,000 in einer que anderen numa Dispensation dispensação der diferente, no tempo dos 144.000 144 mil, will be the 144,000 more than only humans. werden dann die haveriam 144.000 144 mehr als mil Menschen sein. meros What is the outcome here? seres Was humanos. ist hier dieser Gedanke oder das Ou Ergebnis? isso não se encaixa aqui? I think this becomes an interesting concept Ich denke, das Eu wird acredito que hier isso zu se einem torna wichtigen oder conceito interessanten interessante Konzept, when people will recognize that you're, we'll call it superhuman, more than normal, there's something special about you. die Menschen Quando dann as pessoas erkennen, irão dass du reconhecer que speziell você, bist eu vou oder chamar que eine você é um super-humano, que existe algo especial em você, Bow to you, as Brother e eles, Wolfgang suggested. Sie werden vor dir eles vão niederknien, so wie se es jetzt curvar a você, Bruder como o Wolfgang, irmão ali sugeriu. vorgeschlagen hat. If I bow down to you, what would you do? Wenn ich vor dir Se eu me niederknien curvar würde, was diante würdest de du você, o que você vai fazer? tun? Ich bin mich nicht gewohnt. I think instinctively we would just say, no, don't do that. Ich denke, Eu acredito que instinktiv würden wir instintivamente sagen, nein, nós mach das diríamos, não, por favor, não faça It isso. looks funny, it's embarrassing, and I'm just É, a human. nicht. Es schaut Parece lustig aus, engraçado e aber das ist embaraçoso e eu sou peinlich. apenas um So ser like, humano. as you say, Also, wie du É, sagst, como você even though Peter disse, says it, auch wenn mesmo que Petrus es Pedro tenha gesagt dito hat, isso, Brother Wolfgang says he is Jew worship. o irmão Wolfgang disse que ele é judeu, merecia receber adoração, es ist seria richtig, wenn correto man ele ser adorado. In the same way that you're suggesting 144,000 would be also worshipped. auch wie du Da es mesma forma como vorgeschlagen você está hast, dass die sugerindo que os 144 mil 144.000 deverão ser adorados. But we must remember Aber wir müssen Mas uns nós auch precisamos daran nos erinnern, lembrar Jesus is worshipped by one person, dass Jesus von que einer Jesus é Person adorado gebetet por apenas wurde, uma the next pessoa person wants to do what? und die nächste e Person a outra will was pessoa quer fazer o Kill quê? him, ihn töten. Matar ele, hates him. Hasst ihn. odeia ele. So it's not a Então, uniform experience that people have. Also es ist keine Não é uma experiência uniforme Erfahrung, que as die die pessoas Leute têm. haben. So we've looked at a few words, a Então, few verses that deal with this subject. Also wir haben uns Nós jetzt ein olhamos paar para Verse alguns versos angeschaut, que die lidam mit com diesem este Thema umgehen. assunto. We've looked at it from a number of different perspectives to worship, and hopefully we're now comfortable that the word is interchangeable. Also, wir Nós haben olhamos jetzt para dieses Wort von algumas verschiedenen definições e Perspektiven uns perspectivas angeschaut da und definição da hoffentlich palavra de merken, adoração dass es e eu dieses Wort acredito que nós consigamos agora perceber que como essa palavra ela intercambia, Synonyme hat. It's interchangeable with the word love. Es ist é auswechselbar mit dem intercambial Wort com a Liebe. palavra amar.
Someone asked the other day, Jemand hat einen anderen Tag oder ein paar Alguém me Tage zuvor perguntou outro gefragt, why there dia are 4 Gospels? wieso gibt es 4 por que Evangelien? existem 4 evangelhos. And each teaches a different aspect of God's character. Und alle E tun cada eine insina uma perspectiva diferente do caráter de Deus, Blickweise des aspecto Gottesharakters diferente zeigen. do caráter de If you Deus. go to the word worship, Wenn man zum Wort Se você for Anbetung para a geht, palavra you have adoração, on the computer, I think you should. eu não sei se você tem isso no seu computador, mas você deveria. How many times is it between the 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John? How many times is it occurring in those books? I don't know if you can see. Entre esses 4 evangelhos, quantas vezes essa palavra I'll aparece? give you the numbers. Ich gebe euch Eu jetzt vou ein. dar a vocês o número. Matthew, it's 14 times. Em Mateus são 40 vezes. John, it's 13 times. Johannes kommt Em 13 Mal. João So they talk a lot é about 32 worship. vezes. Also dort sprechen Então eles sie falam viel muito über sobre das adoração. Wort Anbetung. Mark and Luke, In Markus und Lukas Marcos e 3 Lucas times, são 3 vezes, 4 times. 4 Male. 4 vezes. So there's a significant difference between the 4 Gospels with respect to the word worship. Also es geht Existem diferenças nos 4 evangelhos quando se fala sobre a palavra adoração. What's that word? The different emphasis? I said with respect to the Respect word to. worship. It's different in each. Okay, in jedem Buch ist es der Evangelien ist es halt anders. Die Betonung. Existem in jedem diferenças Buch no der que respeita à Evangelium palavra ist die Betonung adoração. ein bisschen anders. Matthew and John have this focus upon worship. Mark and Luke do not. Mateus e João têm esse foco na questão da adoração e Marcos e Lucas não. Anbetung und die anderen zwei haben es nicht. 14 times and so on. Wie hast du It gewählt? just shows you on Israel? Como você sabia que eram todas essas vezes? which verse. Yeah, you didn't do it with the word. I didn't do the verse. I just did the books. Oh, okay. Eu não fiz os versos, eu fiz apenas os livros. 3 times, 2 times, and 8 times. I did partial match. Oh, okay. You go to the word bow. Wenn man Se zu você dem for Wort para a palavra hinknien geht, se curvar, And you go to those same 4 books. und man se você for para esses gleichen 4 4 Büchern livros, geht, para esses mesmos 4 livros, I do Matthew, Mark, Luke, and John. It's 1, 1, 2, 1. es ist 1, 1, eu vou 2, fazer 1. na ordem. É 1, 2, 1. Those Gospels, there's very little bowing going on. Also in diesen Nesses 4 4 Evangelien evangelhos geht existe nicht muito so pouco viel, sobre se curvar. Niederfallen vor. 2 of them are focusing upon worship, and 2 of them hardly mention it. Dois Zwei deles konzentrieren está sich ein focado bisschen auf na das Wort adoração e Anbetung 2 deles não. fokussieren und die anderen fast nicht. So it's interesting to see how these Gospels treat these subjects differently. Also es ist É interessante ver diese como 4 estes 4 evangelhos tratam desses assuntos de Evangelien maneiras dieses diferentes. Thema, behandeln. So this is another interesting one. Look at the word love. Also jetzt gibt es noch Isso was é anderes uma outra Interessantes, wenn coisa man sich das interessante. Wort Olhe pela Liebe palavra anschaut. amor. Matthew, Matthäus Em Mateus 16, são 16 vezes. Markus 10, Marcos 10, 18, Lukas em 18, Lucas and John. 18 e João, What subject is he an expert on? in welchem Thema em ist que er ein assunto João é expert Experte? Liebe. em amor. 57. São 57 57 vezes. So it's nearly 6 times more than Mark. Also es ist Então fast ele faz 6 6 mehr vezes als mais do Markus. que Nearly Marcos. 4 times more than Matthew. Fast 4 vezes mais do 4 que Mal mehr als Mateus. Matthäus. So you can see how the books deal with different aspects of the subject that we're dealing with. Also wir können E você sehen, vê dass então que diese como os 4 Bücher livros mit tratam de verschiedenen maneira Aspekten diferente, dieses Wort aspecto diferente anschauen, wie dentro do assunto que dem nós wir estamos uns falando. beschäftigen. And that's why I said that John is the expert on love. Deswegen É por habe isso ich que eu gesagt, disse que dass João é o Johannes ein expert em Experte amor. der Liebe ist. How many chapters is John, 1 John? Wie viele Quantos Kapitel capítulos hat existe em 1 João? Small book. Fünf, É um livro ist ein kleines pequeno. Buch. The word love. São 51 5 times. capítulos. Das A Wort palavra Liebe amor ist aparece dort 51 51 vezes. Mal.
in that little book. in diesem kleinen nesse Buch. pequeno Go to livro. the next book, Und wenn man dann Se você zum for nächsten para o Buch próximo livro, John 2, John 3, geht, Johannes 2 é, und 3, 2 João e 3 4 João, matches, 6 gibt matches. es nur 4 oder são 6 4 Mal das vezes Wort Liebe. So e there's 6 something vezes. about 1 John, even compared to 2nd and 3rd. Also es gibt Então, irgendwas existe algo sobre o Spezielles im livro de 1. 1 Johannes João, im mesmo Vergleich comparado zu com a 2. und 3. segunda e a Johannes. terceira epístola. So if you go to the New Testament, the person that speaks about love the most is John. Also wenn man Então, zum se Neuen você for Testament para o geht, Novo ist das Testamento, a Wort, pessoa que die mais fala Person, sobre die o am amor meisten über é dieses João. Wort Liebe spricht, Johannes. What's the biggest book in the Old Testament? Was ist das Qual é o größte maior Buch im livro Alten no Antigo Testament? Testamento? What is that? Nicht Não é Jesaja. Isaías? Psalms, Book of Psalms. É o livro de Salmos. Check how many chapters it is. É, cheque quantos capítulos tem. 156. 156. É 150 capítulos. Check on the pages if you. I would have thought the Psalms is even pages-wise bigger. 150. São 150. 150 Let's go to capítulos. chapters. Vamos The por word capítulo. love. Also dieses A palavra Wort amor. Liebe, 150 chapters and 5 Você chapters. tem 150 capítulos contra 5 capítulos. Psalms Psalmen, Salmos, 57. 47 vezes. 1 John 1. 1 João, 51. 51 vezes. John Und das Buch Livro de Johannes, João, 57. 57 vezes. So these small books of John, he speaks more about love than the whole of the book of Psalms. Also dieses Então, kleine esses Buch pequenos Johannes livros de spricht João, mehr über ele das fala Wort mais de Liebe amor als do das que ganze Buch Psalmen. todo esse Just gives you livro an de idea. Salmos. Also es gibt jetzt Então, einfach apenas nur para te eine dar uma Idee. ideia, Of when you're dealing with this subject of worship quando and você love, está where you will lidando- focus your attention. Wo man da, quando você está lidando com esse assunto sobre adoração e amor, aonde você deveria ir? seinen Schwerpunkt Onde você liegt, deveria wenn procurar? man sich das Wort Anbetung oder Liebe anschaut. And what book has love the most? Und welches E Buch qual hat das livro Wort tem Liebe am mais meisten sobre o in sich? amor? This morning, I think, earlier. É, eu mencionei sobre isso esta manhã. In O livro de Cantares de Salomão. Hohelied, 67 times. São 67 vezes. 67 Mal. The book is all about love. It's just a love affair. Das Buch O geht livro einfach é todo nur sobre über amor, Liebe. é um caso de amor. All to do with worship. Es hat alles E mit é tudo Anbetung a ver com adoração. So, let's summarize. Also lasst uns Então, vamos zusammenfassen. resumir. 1 John chapter 4. 1. Johannes 1 João, capítulo 4, God verso says 20. Gott sagt, Deus you need diz: to love human beings du musst menschliche você precisa Wesen amar os lieben. seres humanos, because that's the marker, that's the identification, that's the evidence that you love me. Denn das ist der esta é a Beweis, marca, dass du esta mich é a liebst. identificação que você me ama. So the evidence that you love God is that you love humans. Also der Beweis Então, a dafür, evidência dass de du que você Gott ama liebst, Deus é ist, você dass du amar deine o seu Mitmenschen próximo, os liebst. seres So what humanos. kind of love is this? Also was E für qual eine tipo Art de und Weise amor der é Liebe esse? ist das denn? Some kind of selfish interaction with somebody? Ist es eine É selbstsüchtige algo de interação um com o outro? No. Nein. É Not de uma even maneira like the egoísta? love of Não. a car or your phone or something. Es ist nicht mal wie die Não Liebe é des parecido com o Autos amor oder eines ao que você tem ao Handys seu oder carro etwas. ou ao Not seu even the love telefone. of money. Es ist nicht mal die Não é Liebe des nem ao Geldes. menos parecido com o amor ao dinheiro. Deep, unquestioning, abiding love. Diese Este tiefe amor, und este amor unbefragbare inquestionável e profundo, Worship. Liebe ist é Anbetung. adoração. When you love God, Wenn du Gott Quando liebst, você ama Deus, that love is worship. dann ist diese esse amor Liebe é Anbetung. adoração. And if you compare and contrast, Und wenn du E se você vergleichen comparar e tust, contrastar, gegenüberstellen, it must be the same love that's due to the human. dann muss es é, die deve gleiche ser o Liebe mesmo sein, amor die que auch você du deve dar ao gegenüber ser den humano. Menschen hast. So if I were to ask you, what does love to God look like? Also wenn ich dich jetzt Então, fragen se eu te würde, wie perguntar schaut die com Liebe que se zu parece Gott o amor a aus, We all Deus, know what it looks like. Even the body movements should know. dann wisst ihr alle, é, wie diese você Liebe sabe ausschaut, qual auch é mit o, diesen o Körperbewegungen. como se parece. Você tem os And movimentos if you love corporais God para isso. supremely, then the human would be the same. Also wenn du Gott Se você wirklich tem liebst, o dann amor a wird es Deus, auch bei então den você, Menschen so o sein. amor ao ser When you humano think seria o about mesmo. heaven and earth, the dynamics are the same issue. Wenn du über Quando Himmel você und pensa na Erde, dinâmica de céu e terra, a nachdenkst, dinâmica é a ist das mesma. gleiche É a Thema. mesma Sim. questão. Wir haben gesehen, Nós God estamos wants us vendo to worship human beings. dass Gott que möchte, Deus dass quer wir que nós menschliche adoremos Wesen, aos seres humanos. anbeten. In fact, Jesus says it's the highest form of love. Also É, eigentlich na verdade, hat Jesus sogar disse gesagt, que é a es ist maneira die mais höchste alta de Art amor, und Weise é o der nível mais Liebe. alto de amor. What is the highest form of love? Was ist die Qual é a größte forma und mais höchste alta Art de der amor? Liebe?
Amar To como love as Cristo amou. Jesus loved. zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Which book will we go to? In welches Buch Para qual gehen wir livro denn? nós vamos? We'll go to John, Wir gehen Nós zu vamos para Johannes, João, because it's love. denn es ist porque ele é Liebe. amor. We'll go to John 15. Wir gehen zu Johannes Nós vamos para 15, João 15, Vers. verso. Rita? Irmã Tamina. Good, we'll go to 15:13. Also wir gehen zu Nós vamos para o 15, verso, 13. capítulo 15, 13, verso 13. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for whom? It's not for God. It's not martyrdom. Also, größere Liebe Ninguém hat tem maior niemand amor als do die, que dass este, er sein de dar Leben alguém lässt a für sua seine Freunde. vida Also es pelos, ist nicht por für quem? Gott, sondern seine Freunde. pelos seus It's when amigos. you lay down your life for your friend. Es ist, wenn du É dein quando Leben você dá a sua hinlegst für vida deine aos seus Freunde. And amigos, so pelos this seus is a amigos. function of the relationship of friendship. Also das ist die Essa Funktion é a der função do Beziehung, der relacionamento fraternal ou de amigo, amizade. If it was your child, Also wenn es dein Kind Se- wäre, you would probably do that as a reflex action. dann würdest Se du das fosse a sua vielleicht criança, o als seu einen filho, Reflex você provavelmente faria isso de uma maneira muito por reflexo. würdest Você vielleicht nem nicht mal pensaria darüber sobre isso. nachdenken. Whether you're a man or a woman, Ob du jetzt ein Ah, Mann e oder não eine importa Frau se você é bist, um homem ou uma you're walking down mulher. the street and someone attacks your spouse, wenn Se você está andando na rua e alguém ataca o seu cônjuge, Partner angreift, you would defend them. dann würdest du você ihn o verteidigen. I defenderia. think you'd even think about it. Und ich denke E nicht, eu dass não du acho que você darüber pensaria nachgedacht hast. sobre But isso here antes it's de about fazer. friendship. Aber hier Mas spricht aqui es está über falando Freundschaft. sobre Friendship is a amigos. voluntary relationship. It's not blood. Und E Freundschaft amigos ist é freiwillige, um relacionamento voluntário, não está ligado ao sangue. And this is the greatest form of love. das ist die größte E Form esta der é a Liebe, forma mais alta de amor, dass du sterben que würdest. de você morrer The place of your friend. ou você deinen tomar o Platz lugar für de den seu Freund amigo. übernehmen würdest. This is the greatest form of love. This is the greatest form of worship. Das ist die größte Esta é a Form der forma Liebe mais und alta auch de die amor, größte esta é a Form forma des mais alta de adoração. And as I said, we haven't even discussed the various types of love and what they mean, agape and all the other types. Wir haben É, ja nós noch ainda nem nicht discutimos os die vários Arten tipos von de amor, o Liebe amor besprochen. ágape, ainda. Any questions? Aber Alguma gibt es noch pergunta? irgendwelche Fragen? So, how does looks day to day? Ich möchte gerne wissen, Eu wie gostaria de es saber von como Tag isso se parece hoje em dia, an- no von dia a Tag zu dia. Tag aussieht. You mean verse 13? For example, yeah. Você Vers quer dizer o 13 verso für, zum 13? Beispiel. Sim. It's not every day that we have the option to die for a friend. You Denn know. es ist ja nicht jeden É, Tag, não é dass, todo dia que nós wir temos die a Option opção, haben, a für unseren oportunidade de Freund zu morrer por um sterben. amigo. Does that mean we hold constantly the door for our friends? Bedeutet das, dass wir konsistent die Türe offen halten für unsere Freunde? So we can spiritualize it and die to self, I guess. Also wir können Então es nós podemos geistlich, espiritualizar machen und isso e sagen, dass morrer wir, para nós mesmos. unser Ich absterben lassen. I think we can do that. Ich denke, wir Eu acredito que nós können podemos das fazer tun, isso aber nur für Freunde, Only for friends. nur für Freunde. por um But I think in amigo. this context, Aber in diesem Mas eu acredito que Kontext nesse this is contexto real death. ist es é wirklich der realmente uma morte literal. Sorry? Man kann einmal sterben. This is the ultimate price that someone would pay to give their life, lay down their life for somebody. Das Esse ist der é o größte preço Preis, mais den sie alto que alguém bezahlen poderia könnten, pagar dass sie por für alguém, jemanden sterben würden. dar a sua You própria say vida. it's an important principle. Und wie du E gesagt como hast, você ist disse, é es um ein princípio wichtiges importante. Take a spiritual application of this. Prinzip. Und wenn Nós wir eine podemos geistliche pegar uma Anwendung aplicação nehmen, espiritual, Continue to die to your own needs, your own desires, your own passions. dann könntest du você pode geistlich continuar a sterben für morrer deine eigenen, pelas suas próprias ähm, paixões, pelos seus Verlangen, próprios desejos. Verlangen. You lay down your life for your friends. Du legst Você dein Leben deixa a nieder sua für deine vida pelo Freunde. seu amigo. Let's pray. Lass uns beten. Vamos orar? Our Father, Unser Vater, Nosso Pai, may we have this love. mögen wir diese Liebe que haben. nós possamos ter Love este that is amor, greater than all others. Diese Liebe, die esse amor größer que é ist maior als do que alle todos anderen. os A outros. love that would
enable us to give our lives Eine Liebe, Um amor que nos es permitiria möglich dar a macht, vida, unser Leben hinzugeben, to lay our lives down for someone else. unser dar a Leben nossa vida hinzulegen für por jemand alguém. anderen. We know that this can only happen once, Wir wissen Nós aber, sabemos dass que das isso só nur pode einmal acontecer uma but vez, day by day Aber Tag mas für dia Tag após we dia can die. können wir nós sterben. podemos morrer. In that process of death, Und E nesse processo de diesem morte, Prozess des Todes, we pray, Lord, that you would allow us to lay down our lives. dann mögest e nós oramos para que o Senhor nos permita deixarmos a nossa We vida. know that for too many of us, wir wissen, dass E für nós viel sabemos zu que viele para von uns alguns de time nós, and again, over and over again, immer und immer wieder vez após vez, will not die to self, wir nicht nós não unser Ich morreríamos absterben lassen, to para our nós mesmos, zu selfishness. unserer Selbstsucht. para o nosso Pray for that egoísmo. strength Wir beten für Nós diese Stärke, oramos por esta força, für diesen Wunsch, por esse desejo, to die to our own passions and our lusts. dass wir para morrermos unser para as nossas eigenes, próprias paixões e desejos, Ich absterben lassen, Lust absterben lassen And serve others. und anderen e dienen. servir aos outros. In Jesus' name. In Jesu Em Namen. nome de Jesus. Amen. Amém.